Fala, sentinelas! Vamos começar a entender no vídeo de hoje portfólios europeu e altas do dividendo de qualidade lá dentro da Europa. Mas a gente tem que entender alguns pontos específicos e o porquê que 16 ações europeias com pontuação máxima em qualidade de dividendos estão sendo observadas com bastante atenção. Isso e muito mais eu te trago agora, logo depois da vinheta. Mas deixe seu like, coloque seu comentário e a gente se vê logo depois dela. Passamos a mapear 16 ações europeias com pontuação máxima em qualidade de dividendos, 5 de 5, e o critério a ser observado foram rendimento de fluxo de caixa livre, ROI, retorno sobre patrimônio líquido elevado, crescimento projetados de EPS e solidez estrutural de longo prazo. Isso aqui não é apenas renda, isso é posição estratégica para estrategistas e operadores de mercados que enxergam além da fronteira. Em tempos de desordem fiscal e polarização política nos Estados Unidos, o capital inteligente já busca solo firme fora do território norte-americano, e a Europa é terreno fértil para isso. Quando a incerteza dos Estados Unidos escala, a Europa se torna uma opção. O comando de elite busca uma renda não luxuosa. Ela busca um escudo dentro da Europa. Com isso, a gente passou a analisar alguns dividendos mais que importantes. Um deles, HSBC Holdings, dividendo de 5,77% com estrutura de guardiã. Quando a gente observa HSBC, um dos destaques da lista com dividendos yield de 5,77%, a gente entende que o banco tem pilares globais com presença na Ásia e na Europa, estabilidade institucional e um modelo de rentabilidade sólido. Isso é um bastão de estabilidade em meio a todo o ruído macroeconômico. Para a gente entender um pouco disso, o HSBC é uma posição base, mas como uma fortaleza de capital. Enquanto muitos focam em crescimentos explosivos, a gente busca proteger o núcleo com ativos que sustentam a renda passiva, mesmo quando a pressão de mercado é existente. Dentro do contexto de ações europeias, a gente observa uns ciclos de baixa dentro do mercado norte-americano, trazendo movimento na Europa de contraciclo. Por que ele existe? Porque a história mostra que ações europeias tendem a se comportar melhor em fase de queda dentro do mercado norte-americano. Isso nos traz uma leitura aonde se deve a 3 pilares importantes. O primeiro, menor correlação setorial com techs americanas. Segundo, uma política fiscal menos agressiva. E o terceiro, uma cultura de dividendos enraizada. A grande projeção é que a gente observa que em caso de recessão técnica nos Estados Unidos, o capital rotativo de hedge funds e grandes fundos de pensão irá migrar para a Europa. Você deve se antecipar a isso. Não espere o sino tocar da emergência. Movimente-se e observe antes. O grande erro do timing perfeito é do ciclo que não é avisado quando termina. Se a gente for olhar para marcos históricos, desde 1977, a SP500 sofreu 39 correções, com quedas de mais ou menos 10%, mas também 39 altas de mais de 10%, estipulando um ganho médio de 40,69%. Isso é uma aula de construção de legado. Quem tenta cronometrar o mercado vive de ansiedade. Quem constrói posições com fundamentos e blindagens vive de dividendos. O tempo de mercado supera o timing do mercado. Renda constante é mais poderosa que tentativa de prever picos de movimentações. A contradição nos Estados Unidos é uma armadilha disfarçada dentro do sucesso. A SPY com a SP500 trazendo Apple, Microsoft, Nvidia são quase 20% do fundo da SPY. As 10 maiores são 34% do total do fundo. Isso é risco travestido de inovação. Se essas 10 afundarem, o portfólio inteiro desaba. Diversificar é imperativo de guerra silenciosa contra uma dependência de um único império econômico. A próxima década será de rotação setorial e geográfica monetária. Os investidores que entenderem isso irá colher renda em solos férteis, enquanto outros veem colheitas fracassadas dentro dos Estados Unidos
supervalorizadas. A grande conclusão que eu chego nisso tudo é que se você opera apenas no território norte-americano, você está vulnerável. A Europa oferece ativos de blindagem com fluxo de caixa sólido e herança de dividendos. A inteligência está em diversificar com propósito, não com medo. Sua missão agora é montar posições que gerem renda estáveis, mesmo quando o mundo girar contra. Você não investe em ação. Dentro delas você pode construir fortalezas que pagam por sua vigilância. O dividendo de hoje pode ser o escudo da sua família amanhã. Então pare e pense. Buscar mercados descentralizados com mais oportunidades e mais barato, e vão ser esses mercados serão a rota de fuga do mercado decrescente norte-americano. Eu sou Kiko Diga e a gente se vê no próximo encontro. Ad Sumus.